Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. Sou inscrito nesses dois canais, Simão da Silva de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Agora o irmão Ricardo vai falar com vocês, vai ensinar. Boa noite, Brasil, nações, né? Hoje foi domingão, né? Graças a Deus, né? Eu até no peão hoje acabei não indo, né? Porque eu falei, vou dormir depois do almoço. Depois do almoço eu fiquei mexendo na internet e fui dormir, né? Acordei agora às minhas 6 horas, né? Preparar a Bíblia também, porque a gente prepara antes de chegar aqui. Então eu falei, vou preparar a Bíblia e os ensinos bíblicos, né? Como eu já vi filme de Moisés e aqueles filmes que já antigos, então eu gravo ainda as partituras na mente. Então eu vou pregar hoje falando sobre Moisés e Faraó, né? Porque o povo naquela época teve muita perseguição de Faraó, né? E Moisés foi até Faraó para libertar o povo de Faraó, né? Eu vou fazer na Bíblia, né? Eu vou ler e interpretar para vocês, porque pregação é interpretação da vida passada dos pregadores, dos apóstolos, né? Então a gente fala, a pregação é isso, que muitos não ensinam o que é pregação. Eles pregam por rumo ali, esses falsos profetas. Então a gente prega aqui, ensina o que foi a vida no antepassado, né? Há 2024 anos atrás, dos homens de Deus e mulheres, homens de Deus, né? Que pregavam o evangelho. Então, para Moisés foi muito importante para poder libertar o povo das garras de Faraó, né? Vamos ler aqui para vocês em Êxodo. Hoje vai ser essa pregação que vai ser extensa, porque ela é muito grande. Então não vou ler 2, 3 partituras, ou seja, 2 páginas da Bíblia. Vou ler só a página de Moisés mesmo, né? Senão já tá meio extenuante os horários. Então vou ler aqui e vou ultrapassar um pouquinho, mas vou ficar só nela mesmo hoje, porque é muito grande, né? Eu vou ler aqui para vocês em Êxodo, capítulo 28. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. Aconteceu naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: o Senhor, Faraó do rei, quanto te digo. Então Moisés, perante ao Senhor, incircunciso lábios, pois ouvirá Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: que tenho posto Deus sobre Faraó. Arão, teu irmão, será profeta. Tu falarás tudo que mandar. Arão falará a Faraó. Deixa os filhos de Israel da terra, porém endurecerei o coração. Faraó multiplicará a terra do Egito, os sinais das minhas maravilhas. Faraó, porém, ouvirás, porém, minha sobre o Egito, e tirarei os exércitos do meu povo, filhos de Israel, terra do Egito. Grandes juízes, então, o Egito saberão, sou o Senhor. Quando estender minha mão no Egito, tirar os olhos do rei. Então, assim, Moisés, Arão, o Senhor ordenará, sim fizeram a Moisés. E fizeram da idade 83 anos, quando falará Faraó. Falou a Moisés Arão, dizendo: Faraó, dizendo: dizeis alguns milagres, irás, toma tua lança diante de Faraó, tornará a serpente. Então Moisés Arão entraram, Faraó dizendo: assim o Senhor ordenará a lanção Arão. Varão Faraó diante o servo. Faraó chamou os sábios encantadores, magos do Egito, fizeram os mesmos seus encantamentos, pois cada um lançou a vara. Tornou a serpente a vara. Arão tragou várias vezes, porém o coração de Faraó endureceu e não tinha como o Senhor dito. O coração de Faraó mostra endurecido. Então diz o Senhor: o coração de Faraó está obstinado a deixar o povo. Vai pela manhã, Faraó, eis que ele sairá águas. De frente dele o rio tomarás, e tu não vara tornou a cobra. Eis que diz o Senhor, Deus Hebreus, me tem enviado, dizendo: deixa meu povo para que envie o deserto. Porém, até agora não tem ouvido. Assim diz o Senhor:
Nisso saberás que sou o Senhor, eis que sou a vara, e a minha mão ferirei as águas, então o rio tornará sangue, peixes estão rio, morrerão o rio, cheirá egípcio, não será bebendo a água do rio. Primeira praga, tornam-se em sangue. Diz o Senhor a Moisés, diz Arão, tu tomarás a vara, entende, sobre as águas do Egito, sobre as correntes, sobre os rios, sobre os tanques, sobre os ajuntamentos das suas águas, para que torne sangue, e haja toda a terra do Egito, e vaso da madeira, e a pedra de Moisés fizeram assim como o Senhor, mandando, levantou-se e feriu as águas. Então o rio diante, Faraó diante do servo, todas as águas tornaram em sangue, peixe estava no rio, e morreram, fedeu o egípcio, podia beber água dos rios, houve sangue toda a terra do Egito, porém os magos do Egito também fizeram o mesmo seus encantamentos, maneira o coração de Faraó endureceu, virá o Senhor, virão Faraó, foi a sua casa, seu coração, todo o Egito, posso junto por quanto não podia beber as águas, assim cumpriram 7 dias depois do Senhor ferir ao rio, e as pragas das rãs. Depois do Senhor, Moisés entrou Faraó dizendo assim, o Senhor deixa meu povo para que me sirva, recusasse, eis que ferirei a todos seus servos, e criará, subirão, virão o dormitório, tua cama, tua casa, teus servos, sobre teu povo, teu forno, tuas amassadeiras, e subirão a ti sobre o povo todos os seus servos. Disse-me mais o Senhor, Moisés, estende a mão lavrada sobre os correntes, os rios, e sobre os tanques fazer subir sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas, o Egito subiram o Egito. Então os magos fizeram mesmo com encantamento, disseram sobre a terra do Egito. Então Faraó a Moisés e Arão disse, rogai ao Senhor, tirei de mim meu povo. Depois o povo sacrificai ao Senhor. Moisés disse a Faraó, tu tendas glória sobre mim, orarei pelo seu servo, teu povo, e a sorte fique ao rio. E amanhã, Moisés, ninguém como o Senhor Deus. Eis, aparta-te das tuas casas, teu servo, do teu povo. Ficarão rio, saiu Moisés, e Arão farão. A Moisés chamou as causas, tinhas sobre Faraó, fez com que as palavras de Moisés morreram nas casas dos pais dos campos, e juntaram os montões, e feriu o mal, vendo que Faraó tinha, aprovou, e não ouviu o Senhor tenha dito. A praga dos piolhos, disse o Senhor a Moisés, disse a Arão que tua terra fere a pó da terra, torne-se piolho. E fizeram, porque Arão em pó da terra havia muitos homens, gados da terra, tornou-se piolhos, e toda a terra do Egito. E magos fizeram também assim encantamentos para produzir piolhos. Não puderam, havia piolhos em homens e gado. Então disseram os magos, Faraó de Deus, porém, o coração de Faraó endureceu, como o Senhor tinha dito. A praga das moscas. O Senhor, Moisés, levanta amanhã cedo diante de Faraó e disse, deixe-me o povo da Silva, e disserás exames, amor sobre ti, teu servo, né? E teu servo, então tuas casas, exames a terra eles estiverem, e separarei o povo que habita, haja exames e moscas, e eu sou o Senhor dessa terra. E porém separações do povo, o povo amanhã, este sinal o Senhor fiz, assim grandes exames de moscas, e Faraó e seus servos sobre tua terra do Egito, corrompida desses exames. Então chamou a Moisés, Arão, sacrificai o vosso nessa terra. E Moisés convém, façamos, sacrificamos o Senhor, a abominação dos egípcios. Santificarei o Egito perante os olhos, apredejam o caminho dos dias. E o Senhor Deus fará, santificarei o Senhor do Deus deserto, longe também. E em mim, Moisés, saio, orarei o Senhor, os exames de mosca. Amanhã, Faraó, teu povo, somente Faraó, me deixa para sacrificar. Então Moisés, Faraó. E fez o Senhor conforme a Moisés. Exames de mosca retiraram Faraó, teus servos, seu povo, endureceu o coração e deixou o povo ir. E a praga peste dos animais. Depois do Senhor Moisés entrar a Faraó, disse o Senhor, Deus hebreu, deixa o povo para que sirva, porque recusai deixar ir,
e por forças detiveram, eis não Senhor, sobre o gado. Então o campo dos cavalos, jumentos, camelos, sobre as ovelhas. Pestilências gravíssimas, Senhor, separação entre os gados israelitas, egípcios, e nada morra, tudo por filho de Israel. O Senhor assinalou o tempo, dizendo, fará o Senhor coisa na terra. O Senhor fez coisa, dia seguinte, o gado e morreu. Porém, os gados filhos de Israel, e Faraó enviou outra vez, e morrerá nenhum. Faraó endureceu, deixou o povo ir. E as pragas da úlcera, então o Senhor, Moisés, vossos punhos cheios diante homens da terra, né? Tomaram-se cinza forno. Faraó e Moisés arrebentaram úlcera do gado, maneiras que podiam a Moisés, endureceu, né? Tinha Moisés, ameaça a Deus. Então o Senhor Moisés levanta amanhã cedo. Faraó disse, Senhor, hebreus, deixe o povo ir para Messiva, porque enviarei minhas pragas sobre seu coração, sobre teu servo, teu povo. Saibas que outro como eu na terra, por quem tenho estadio minha mão, para ferir teu povo. Pestilência sejas destruído a terra, mas deverás manter amor, mostrar o poder que o nome do anunciado da terra, e levantais contra o povo, não deixar ir. Nem amanhã desse farei a saraiva grave. Houve Egito, foi derrubado até agora. Enviar o coração. O campo foi recolhido. A casa saraiva morrerão. Quem servos Faraó temia palavra. Lugar dos casos, naquele tinha o Senhor, o coração deixou os servos gado no campo. A praga da saraiva. Tem várias pragas aqui, gente. Eu vou ler até uma certa parte, porque essa parte do Faraó é muito grande, né? Porque o Senhor lançou várias pragas para poder Faraó liberar o povo. Então, se eu for ler aqui, vai demorar muito, né? Então a gente não pode passar muito. A gente sabe que nossa cidade aqui, nosso bairro tá tendo muito perigo, né? Nesses negócios do crime, as drogas, né? Tá mesmo. Tiroteio. Então a gente não quer passar porque a gente não correr risco, né? Porque teve aí um tiro aí de bala perdida, acertou uma moradora. Então a gente vai, eu vou finalizar até certo ponto aqui e vou passar a palavra final pro Simão. Eu também não quero ficar tetado nessa rua, não. Eu vou até levar a irmã medida lá em cima também e vou para minha casa, né? Então eu vou falar até a certa página aqui, porque a gente tá correndo perigo, né? Esses jovens de hoje, essa molecada, droga, bebida, coisa errada. Então infelizmente eles mesmos se matando, né? Aí os gafanhotos, eu vou ler aqui, né? Agora silêncio, senão nem eu saio daqui. Moisés então Faraó, porque o coração servos estes sinais para outros convites filhos, né? Coisas egípcios o Senhor foram Moisés, e disseram, o Senhor, hebreus, recusa humilhar diante de mim, e deixar o povo, tirarei amanhã os gafanhotos de teus termos, e cobrirão a terra poderá ver, comerão a saraiva, comerão todas as árvores, e cresce ao campo, encherão as casas, todos servos, e todos os egípcios, todos viram a paz a terra, virou-se a presença de Faraó, do céu, disseram, até quando lançou os homens e sirva o Senhor. Sabe os egípcios destruídos, a Moisés foram levados outra vez Faraó. Então, quais Moisés havendo com meninos, com novos velhos, né? Vossas ovelhas, né? Faz um favor de orar pra mim, tá? Vem orar. Minha neta. A minha neta. É Claudiane. Claudinha, liga pra comer, né? Gafanhotos. Então, Moisés, sua vara sobre a terra do Egito. O Senhor trouxe a terra vindo oriental, dia toda a noite. Amanhã vindo, trouxe os gafanhotos. Vieram toda a terra do Egito. O Simão vai lá que não sabe ouvir lá não. É mesmo, assentaram sobre todos 1000 gavôs. Porém houve gafanhotos viram do país,
e cobrir a face toda a terra. Em meio à terra a escureceu toda a erva, todo árvore, deixaram a saraiva, vendes ao campo do Egito. Faraó apresentou chamar Moisés e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus, contra agora. E outra voz, peço perdões ao pecado, somente Deus sobre mim esta morte. Saiu para o Faraó e orou. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, qual levantou os gafanhotos, lançou ao mar, e ainda ficou todos nele. Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, então deixou os filhos de Israel. E céu houve trevas em toda a terra do Egito. Por 3 não viu outro ninguém a lugar 3 dias. Todos os filhos de Israel tinham habitações. Chamou Moisés e serviu: fiquem vossas ovelhas, vacas também convosco e vossas crianças. Porém, tu também colocado oferecemos, Senhor Deus, também vosso gado, e conosco ficará Deus com havendo Senhor. Endureceu o coração do Faraó, então, que deixar aí, vai, guardai a Moisés. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primeiros. Então, gente, então Moisés foi a boca de Deus na terra. Por quê? Porque o povo era muito perseguido naquela época, né? Mais que hoje, né? O evangelho na época no Brasil foi perseguido, né? Antigamente, aqui mesmo já aconteceu vários fatos, né? A pessoa pregava evangélico, até mesmo para tomar pedrada. Aqui mesmo no bairro São Pedro, né? Os cristãos naquela época tomavam pedrada, porque o povo não conhecia o verdadeiro evangélico, né? Que era o evangélico muito falso que seguíamos. Então aquele povo também não era pior, né? Era perseguido, né? Era ali morto, açoitado por Faraó, e Deus usou Moisés, né? Que Moisés foi a boca de Deus na terra, que Deus já não poderia voltar à terra mais, né? Porque se Deus voltasse à terra, ele ia voltar com grande poder, né? E ia acabar com a terra de novo. Então ia ter que fazer nova terra. Então Moisés foi a boca de Deus na terra, e outros também, né? Outros apóstolos. Por isso que Deus separou os apóstolos, né? Os pregadores ali, né? Daquela época, né? E morreram de forma brutal. Morreram brutal. Por que morreram de forma brutal? Porque o povo não queria o evangelho, o povo queria a coisa errada, né? A prostituição, a bebida, o vinho, e pregar um evangelho mentiroso, tá? Igual os dias de hoje, tá? Né? A pregação desses falsos profetas. Pregam um falso profetismo, arranca dinheiro do povo e acaba enganando o povo, porque quem tem Espírito Santo não cai na deles, né? E aqui fala a verdade. Por isso a igreja foi aberta, porque a ponto que chegou o nosso pastor aqui, e ele foi ponto de ser enganado ali também, né? E foi confrontado, né? Foi até chamado de demônio por pregar e ser baseado no Espírito Santo, né? Porque a pessoa pula na igreja com o Espírito Santo. Então ali, aquele homem ali que não é de Deus, coisa alguma, até hoje não é, chamou o povo de demônio. Então a igreja, ele foi confrontado, e confrontou, sozinho confrontou aquele homem demoniado, né? E a igreja hoje não é aquilo tudo mais nada, até mudou de nome, né? Então a igreja foi aberta por isso. Então naquela época Moisés ali era a boca de Deus na terra, né? Por quê? Porque ali o povo está sendo açoitado, escravizado, né? E tinha que pagar os impostos, os tributos que é impostos, né? Então Deus usou Moisés ali para poder falar com o Faraó, né? Queria fazer um monte de maldade com o Faraó para poder Faraó libertar o povo, mas o Faraó com coração duro não quis libertar o povo, né? Moisés chegou a Faraó lá, Faraó recebeu ele da forma agressiva, né? Porque ele se tratava de um homem de Deus, então o Faraó não queria nem recebê-lo, mas recebeu, né? Ali, e confrontou ele, né? E ele confrontou o Faraó, né? Fez a cobra aparecer ali, que Deus usou aquele homem para ele lançou a vara e a cobra apareceu, né? E a cobra e outros magos estavam lá também, fez a cobra aparecer, aquela cobra, famosa cobra, gente, a Naja,
né? É uma cobra que tem as orelhas assim. É uma das cobras mais venenosas do Brasil, do mundo, né? Tem ela e tem a mamba negra, né? Uma cobra também perigosa, né? Mas tem um bicho aí que consegue matar essa cobra, né? Esqueci o nome dele, né? Ele consegue matar a mamba negra, a cobra venenosa, que fração de minutos você morre. Não dá nem tempo de levar você para o hospital. A Sanars também é a segunda maior cobra do mundo, né? Em veneno, né? Nós temos a nossa cobra do Amazonas, né? Que ela não tem veneno, mas ela enrola, quebra a pessoa e mata, engole. E a mamba negra, ela é picar ali já era. Você chegar na porta do hospital, você já está ali morto. O sangue fica todo preto, né? Para quem não sabe, quando esse bicho morre, tem que correr rápido, o sangue vai ficando preto, né? Aí vai dar o que? Dar morte cerebral. Então, essa cobra anã já é segundo round, né? E a nossa terceira cobra mais letal é a cobra ali, a jiboia, né? Do Amazonas. E terceira é a cascavel, né? Então, gente, ele fez aparecer a cobra, o Moisés, e os magos do faraó também fez aparecer a cobra também. Porém, a cobra de Moisés comeu a cobra de faraó, né? E a única cobra que ficou ali só de Moisés. Depois o Moisés lançou a mão sobre a cobra e ela virou um pau, né? Um pau reto. E ali Moisés tocou na água do faraó, que é a água que é importante, manancial para que a pessoa beber, cuidar de gado, de plantação. E a água virou sangue, né? Por algumas horas ali virou sangue. Então ninguém podia beber aquela água. Então os magos tentou jogar alguma coisa na água para poder ver se ela voltasse a ficar branca. A água ficou aquele mar de sangue vermelho, né? Ali e não conseguiu, né? Mas depois a água voltou ao normal e depois apareceu as rãs, né? Que as mãos de rã sobre faraó e os magos de faraó, os feiticeiros, fez outra rã para poder ver se comia essa rã, mas não conseguiu, né? Então Deus, depois que as rãs apareceram e sumiram, fez aparecer os piolhos, né? Outras doenças ali, para poder faraó libertar aquele povo. Então foi uma guerra muito grande entre Moisés e faraó para poder libertar o povo, né? E depois de tanta peleja, tanto guerra, né, com faraó, com Moisés e Deus, faraó libertou o povo, né? Então quando ele libertou o povo, falou: eu vou libertar vocês, mas vou atrás de você para matar, né? Ele preparou o exército, que agora eu vou matar todo mundo no meio do caminho, vou fazer emboscada para esse povo, né? Quando ele, antes de atravessar o Mar Vermelho, né, ele nem estava pensando em atravessar o Mar Vermelho, né? Eles não têm escapatória, tem o rio mesmo, vou libertar esse povo, né? Então eu vou matar eles na beira do rio e julgar para os tubarões comer, né? Faraó já pensando maldade, né? Eles não têm escapatória, menos vão morrer na beira do rio, todo mundo vai morrer ali, até Moisés, né? Mas Moisés não sabia o que fazer, aquele povo, todo mundo reclamando, né? Porque, Moisés, por que você trouxe nós aqui, né? E Moisés ali, que os homens, que as mulheres, armaram até os dentes, mas com o exército faraó não podia brincar. Então, Moisés ali clamou a Deus, subiu a montanha, antes de chegar ao mar, bem próximo ao mar, e clamou a Deus: Deus, o que eu faço com essa vara? Aí Deus falou: que clamais a mim, homem? Toca nessas águas. E ele tocou a água ali, o Mar Vermelho fez assim, abriu, né, para o povo dele passar. E Faraó passou com o povo, né? E ali o povo de Moisés veio atrás com a carruagem, né, para poder atacar ali o povo de Moisés. Mas só que na travessia de Moisés ao Mar Vermelho, toda a tropa do exército, Deus já começou ali a lançar ali aquela fornalha de fogo, né? Mandou trovões, né? E raios, né? E os carros não conseguiam passar. Então Deus armou emboscada para Faraó também. Quando o exército todo de Faraó atravessou o Mar Vermelho, Deus fez assim com a mão e as águas, né, fecharam e matando aqueles soldados, né?
matando aqueles soldados, né? Os macros, né? Soldado, porque tem aquelas roupas, aqueles trem que não fura peito, então chama soldados macros, né? Então aqueles soldados macros ali foram mortos, né? Moisés também morreu, não morreu, mas ele ficou do outro lado. Tu é Deus, perdeu todo o exército dele, né? Então aquele povo atravessou o Mar Vermelho, né? Venceu-se a guerra com o Faraó. Só que o povo depois não quis mais a palavra de Deus, eles quis viver na vida errada, né? Moisés fez até o trabalho dele, mas depois aquele povo, naquela arrogância, né, querendo viver outra vida, não queria viver uma vida cristã, né? Queria a coisa errada, né? Que eles teve tudo, depois atravessou, né? Fez multiplicar os peixes, comida, pão, mas eles não queriam mais nada com Deus, né? Mas Moisés fez o trabalho dele, que era atravessar o povo, né, ao Mar Vermelho para ter uma vida com Deus, né? Hoje em dia também tá assim, gente, né? Esses bandidos aí, né, falsos profetas, enganam o povo, né? Tem muita gente que está acordando, saindo deles, né? E já estão tudo ricos, né? Milionários, bilionários, né? Nas costas do povo, pregando falso evangelho, ensinando heresias, né? Promessa de você vai ter um carro do ano, você vai ter milhões na conta, e você tem que dar tudo para eles, né? São muitos, né? Multiplicou-se a iniquidade no mundo, né? São muitos enganadores, né? Lobo disfarçado de ovelha, né? Come ali a carne, a lã do cristão, e o povo anda na sarjeta, anda na miséria, né? Triste o que está acontecendo. Então a gente está assim pregando aqui, falando deles mesmo, para poder o povo acordar. Porque aqui é para falar a verdade, aqui não é para mentira, né? Porque o Espírito Santo de Deus também entrou em guerra várias vezes contra esses falsos profetas daquela época. Imagina hoje, né? Se a gente não bombardear esses povos com a palavra verdadeira, cristã, né? Porque a gente fica triste o que está acontecendo com o povo, né? Um povo que levanta cedo, que pega seu ônibus, que pega metrô, que pega seu carro, né? Que vai para o trabalho, é humilhado no serviço, é um puxa-saco do patrão, é aquela opressão no trabalho, para pegar seu dízimo, seu dinheiro ali, né? Para dar o dinheiro para a igreja e dar para esses falsos profetas. Se fosse a igreja do Senhor, igual aqui da verdade, tudo bem, né? Porque o dízimo não é só para a igreja. Se for, né, assim, esse dinheiro que esse pessoal recebe, seria diferente. E irmão Simão tem um coração generoso, né? Ele não pensa só nele, ele pensa no próximo também. Né? Ele pensa só nele não, né? Vou ter igreja de luxo, vou ter canal, não é assim, né? Tem que pensar no próximo, né? O que está lá fora, que está doente, o enfermo, né? Que o dízimo também é para isso também, para a viúva, né? Órfão de pai e mãe, né? Por causa de quê? Porque a Bíblia, nós temos que andar perante a Bíblia, não fora da Bíblia, né? Igual eu vi aí um homem aí com um relógio 1.500.000 no braço, né? Dinheiro dos fiéis, né? Ostentando com o dinheiro seus, né? Meu que não ostenta, né? Que eu nunca dei dízimo para essas igrejas. Eu ia por causa da minha ex-mulher, né? Mas eu nunca arranquei meu dinheiro e dava, eu não acreditava neles, né? Eu só ia por ir, né? Contra a minha vontade, porque a mulher estava seguindo, então tinha que seguir ela. Então eu seguia ela, mas não, eu ia por ir. Então a gente acorda, né? Jesus está voltando, vocês estão dormindo, né? As coisas estão acontecendo, é bíblico, né? Rumores de guerra, né? Porque naquela época também Jesus Cristo teve várias guerras contra os falsos profetas. Então a guerra é bíblica, né? Tem países aí que brigam por causa da Bíblia, né? Uns querem a palavra de Deus, outros não querem. Tem países aí que é guerra direto e reto, né? Tem a Bíblia do Senhor e tem a Bíblia dos falsos profetas, a Bíblia do Alcorão, né? Do Maomé, do Meca, aquelas religiões que não tem nada com Deus. Então essa guerra é por causa de religião, né? Essa guerra de terrorismo é por causa de religião, né? Uns querem Deus, outros não querem Deus. Então tem que a divisão, né? O cristão morre por causa dos falsos profetas, né? E aqui também é uma coisa, no Brasil, os cristãos verdadeiros são perseguidos por causa dos falsos profetas,
né? O povo acha que todo mundo é igual. A igreja não é igual não, gente. Aqui é diferente de muita igreja. Tem muita diferença, né? Porque aqui é de verdade. Aqui é verdade, né? Nós estamos na verdade. E aí eu faço um sacrifício muito grande para poder pregar o evangelho, né? Eu leio a Bíblia em casa, eu vejo filmes evangélicos para poder completar a Bíblia, porque a Bíblia ela é incompleta, né? Falta muita página, porque quando os apóstolos morreram, uns foram crucificados, outros foram apedrejados, e a Bíblia foi extinta, né? Ninguém sabe se existe a Bíblia ou não, né? Ela foi consumida, né? Então, depois os apóstolos morreram, consumiram e fizeram essa Bíblia de página mais pequena. Então nós não temos conhecimento da Bíblia toda, né? Então a gente completa ali com filme, explicando como é que foi a vida daquela época, né? Uma vida muito sofrida. Hoje nós estamos no céu, por causa de quê? Porque o evangelho hoje para ser pregado, no Brasil para ser pregado, né? Que o Estado é laico, né? Religiões, mas lá fora não pode, né? Nós temos privilégio, nesse país de guerra não pode. Se pregar o evangelho você é morto por terrorista, porque eles não aceitam a palavra de Deus, né? O Deus deles são outros deuses, né? São Maomé, Meca, Alcorão, aquela coisa doida lá. Então, aqui nós temos o privilégio de pregar o evangelho, de falar a verdade, né? Conhecereis a verdade, vos libertarás. Então, nós somos bombardeados, já fomos bombardeados várias vezes aqui, né? Por pessoas, mas não ligamos para isso, porque essa igreja não está só com o Brasil, está com o mundo, né? Está com as nações, né? A igreja que comanda o mundo, essa igreja aqui, né? Porque aqui está indo a palavra lá naquele país de guerra, está indo naquele país fechado, aquele homem lá, o Kim Jong-un, né? Está indo lá, porque eles vê, né? Não é aberto publicamente, direto a TV lá que é proibida, mas eles abrem certo tempo e depois fecham a TV, né? TV aberta, né? Então eles vê a palavra do Senhor, né? Que vai lá, né? Que pode um dia amolecer o coração daquele homem se converter a Deus, né? Kim Jong-un, né? Os países aí de guerra. Então a palavra do Senhor está indo longe, né? Então é todo o Brasil, toda a nação. A Bíblia fala, e de pregar é todo evangelho, toda criatura e nação. Está em toda a nação, né? E essa igreja passou muitos, né? E ajudou muitas pessoas no Brasil, fora do Brasil, e continua ajudando, né? A gente já teve aí o exército americano pedindo ajuda aqui, oração, né? Teve uma rainha também que conversou com o Simão também, né? Num palácio, né? Até viu o palácio dela muito bonito, né? Outras pessoas conversou também. Então a palavra do Senhor tem longe, está mexendo com o pessoal, porque ela tem que impactar mesmo, ela tem que abrir a mente do povo, para não ser enganado pelos falsos profetas. Igual o povo fala o anticristo. O anticristo não é, gente, o anticristo é o falso profeta. Esse é o antibíblico. Por que eles misturam religião com maçonaria? Maçonaria com Illuminati, Illuminati com macumba, macumba com não sei o que. Eles que são anticristo, eles são antibíblicos, né? Então, que vai ver o anticristo. Mentira, gente, não vai ver o anticristo. Já está aí, já está aí. E já estava naquela época de Jesus Cristo, imagina hoje. Eles já estão aí, são lobos disfarçados de ovelha, né? Esses aí, para mim, que é o anticristo, é isso aí. Para mim não existe outros não, né? Uns homens que pregam um falso evangelho, o evangelho do dinheiro, da prosperidade, você ter carro, ser um pedacinho do céu, que já vi muito isso, você tem que dar sua casa, seu carro, seu dinheiro, né? Dar todo o seu salário para a igreja, para você receber 3 vezes mais a sua bênção. Não existe isso, gente, porque o dízimo, para quem não sabe, a primícia é o que? É alimento, né? Era alimento, então o dízimo é a primícia, né? Que eram os alimentos, né? E hoje não, hoje esses homens aí, você tem que dar tudo, que senão você vai, igual o irmão estava falando, obreiro, como é que chama? Almeida. Almeida Lá de Belo Horizonte. E foi obreiro da igreja aí. Até te perguntou para você mandou alô para ele. Depois a gente conversa com ele. Então o rapaz Almeida, né? E rapaz, ele, gente, é hebraico. E ele é da terra lá, né? O Senhor também abençoa lá. E ele é de lá, porque ouvi escrito hebraico, esse irmão. Simão até achou que era da Índia. Eu falei, não, você é hebraico. Como tá a letra lá. Eu já conheço, que já vi no Facebook várias vezes. Essa língua é hebraica. E ele é conhecedor da palavra de Deus. E gostou da igreja. Porque sabe que está falando a verdade. Sabe que estão andando na verdade. Um hebreu. Ele creu mais que todo mundo.
hebreu, conhecedor mesmo, né? E ele conversando, e entendeu o que nós estamos falando, né? Pregando a verdade, mostrando a verdade, querendo ensinar o povo, querendo educar o povo, educação religiosa, né, cristã, para andar um caminho do Senhor, um caminho reto, estreito, né? Andar estreito, gente, é andar, largar tudo que o mundo oferece para nós, porque as coisas estão indo de mal a pior. Cada ano que passa, coisas mal de pior estão acontecendo, né? Então nós temos que crer no Senhor. Então nós temos que ter fé no Senhor, né? Existe falso para mim, existe, mas tem os cristãos verdadeiros. E todo cristão verdadeiro é sofrido, né? Bombardeado, é pisado, outras pessoas criticam, porque não crê na palavra de Deus. Então nós estamos para ir para isso mesmo. É para andar na contramão. Jesus também andou na contramão várias vezes. E andou na contramão e foi crucificado, né? Por causa de quê? Porque ele andava na mão certa e outros andavam na mão errada. Então, por isso o cristão anda na contramão. O verdadeiro, né, sofrido, né, pedejado, né, é ali açoitado, mas é vencedor, né? Tem país aí que até mata cristão. O cristão morre lá por causa da palavra do Senhor. Eles não aceitam a palavra do Senhor, né? Terroristas não aceitam, né? Eles têm a religião errada lá, então eles não aceitam o evangelho do Senhor. Mas essa igreja não precisa de... tem que abrir o ministério assim, para crescer mais, para ter membros na igreja, para poder o povo conhecer a palavra. Mas essa igreja já impactou tudo, né? Tomou a posição mundial das igrejas do mundo inteiro. Por causa de que é Deus, né? Porque Deus fez isso, né? Que Deus não quer que o povo seja enganado. Deus não quer que eu seja enganado, porque eu não sou enganado mais. Simão também não é. Verdade. Então, Deus não quer que você também seja enganado também, né? O dízimo, gente, é certo dar o dízimo sim, é certo, né? Mas o dízimo não é para ajudar a obra, né? Pagar um aluguel, pagar água, pagar a luz, né? O pastor também tem que se alimentar, que também ele também é de fé, mas também tem que comer, né? A gente não pode abusar também, né? Fazer jejum direto, a gente não tem que fazer, mas tem que alimentar, né? Então o dízimo é para isso, gente, né? E quando for abrir igreja também, nesse Deus abençoar aqui também, o pastor não pode ter certeza que ele vai ajudar muitas pessoas, né? Ajudar aí a pessoa que estiver enferma, ele vai comprar remédio para a pessoa precisando de pagar um aluguel, ele vai ajudar. Então, pode ter certeza que Simão, quando se Deus abençoar, ele abrir mais igrejas para o Brasil afora, é para isso, né? Ele vai fazer a obra do Senhor, como está na Bíblia, né? Ajudar os enfermos, os fracos, né? E os órfãos de pai e mãe. Então, esses aí faz o contrário. Eles enchem eles de dinheiro, carrão, mansão, e o povo vive na miséria. Não é certo isso, né? Se eles pegassem esse dinheiro deles e ajudassem o povo, tudo bem, né? Eles estão ajudando o povo, né? Tem igreja, mas tem ali. Não comprasse esse carrão de luxo, né? Ajudando o povo, né? E nem mansão. E ajudasse o povo. Não, você paga aluguel, vamos comprar casa para você. Ah, você paga pensão, paga você paga aluguel, vamos comprar uma casa para você. Você está enfermo, vamos ajudar você. Ajudar os irmãos, gente. Igual o pastor pregando. Ele juntou dinheiro, bonito aquilo. Juntou dinheiro todos os irmãos, todos os dias. E a irmã lá que pagava o aluguel, ele deu dinheiro para pagar o aluguel dela. E comprar as coisas que ela estava passando necessidade em casa, né? E Deus usou ele. Isso que é bonito, né? O rapaz usou, ele pegou o dízimo de ofertas ali, e aquele mesmo dinheiro ali pegou e deu para a irmã, que estava ali, aluguel atrasado e passando necessidade. O dízimo é para isso, gente. Então nós estamos aqui para falar a verdade, né? Doa quem doer, né? Estão vendo aí que nós estamos aqui falando a verdade, né? Quem não acredita, não quer, né? Então é para isso que serve as igrejas, para poder ajudar o próximo, né? A igreja também ser ajudada, uma parte, outra parte ajudar o próximo, né? O que esse pessoal faz? Faz ao contrário, né? Compra carrão, compra mansão, come a melhor comida do mundo, Rolex de 1.500.000, bolsa de 120 mil, né? Roupa de 30, 40, 50 mil, tênis de 80 mil, e o povo anda na miséria, né? Então por isso, gente, que essa igreja está aqui, para poder combater o mal, combater os falsos profetas,
Então, por isso que nós somos aqui bombardeados, tem hora. Né? Tem gente que fala que a gente não liga não, a gente entra no ouvido e sai no outro, porque nós estamos na verdade. Né? Nós procuramos conhecer mais a Bíblia, buscar mais na Bíblia. Né? E eu busco até mais ainda a Bíblia, porque a Bíblia ela é incompleta, né? Falta páginas, né? Fala ali, mas não fala tudo. Né? Então eu completo. Faltam outros livros, Eu completo ali, eu volto os livros. E eu completo dentro daquela Bíblia ali com os filmes, né? Que eu vejo evangélico e eu completo ali na pregação. Né? É uma pregação diferente das outras pregações, porque fala a verdade. Né? E eles não, eles só ficam dentro de mentira, engana o povo, anda de carrão, anda no salto alto. Igual o irmão estava pregando na igreja pequenininha, mas não gostei não. Né? Ele falou que 8 mil reais de dízimo por dia tá pouco. Eu falei, pouco? 8 mil é muito dinheiro. Né? E ele falou, negócio de moeda, reclamando. Isso na igreja, nem aqui na China. Né? 8 mil de dízimo é muito dinheiro. 8 mil reais por dia é muito dinheiro. Ah, que irmão dá em moeda, irmão dá o dinheiro do que quiser, da forma que quiser, ué. Se for moeda, moeda. Se for, tudo é dinheiro, gente. Se for real, é real. Importante tá dando. E ele não pode reclamar, não. Né? 8 mil reais é um bom dinheiro. 8 mil sem calcular dentro de um mês aí, ó. Dá mais de 60 mil reais. Dá muito mais, quer ver? Dá uns 100 e poucos mil. O biá. Né? Dá uns 100 e poucos mil. Vou fazer o cálculo depois lá em casa. 8 mil por dia. E reclamando do dízimo dos irmãos. Né? Isso aí é um pilantra. Eu olhei aquilo e fiquei triste. Né? O pessoal tá dando moeda e reclamando de moeda, não sei o que. E 8 mil tá pouco. Né? E aquela ganância de dinheiro. E eu olhei assim, engraçado lá. Os irmãos andam a pé, passam dificuldade. Muitos tá até na necessidade. Talvez guarda aquele dinheiro sofrido dele ali para dar para os bandidos. Para mim é bandido. Né? E falar daquela forma ali, menosprezando o pessoal para não dar moeda, né? Para dar dinheiro grande, né? Dar 50, dar 100, né? Com a nota de 200 que lançou por tempo agora, na época do Bolsonaro, lançou ela. Então ele tá querendo valores altos, né? E ganância. Não é assim, gente. O dízimo e a oferta é para a igreja sim. Para pagar água, para pagar luz, né? Mas não é para poder você explorar seu irmão, não. Né? O que Simão ganha aqui, né? Se alguém manda o dízimo para ele agradece a Deus. Né? O pouco com Deus é muito. Ele nunca reclamou na internet aqui sobre o dízimo e a oferta, falando que está pouco. Né? Eles falam, você tem que dar mesmo, mas não aquela ganância. Né? Tá pouco, não é assim não, gente. A gente não pode forçar os irmãos. Você tem que dar isso, daquilo. Não, você não. A igreja de verdade não comporta uma igreja grande, não. As igrejas bandidos, não. Elas têm que comportar como igreja de verdade. Né? Deu R$1, tá, Deus abençoa. Deus 50 centavos, Deus abençoa. Deu 10 centavos, Deus abençoa. O que Deus tocar no coração do irmão, ele dá. Ninguém está obrigado ao irmão dar isso, dar aquilo, não. O povo é pobre. O povo tem suas necessidades. Eles têm seus compromissos. Né? Homens de família e mulheres de família. Então ninguém tem que. Você tem que. Se você não dá, você vai para o inferno. Não é assim, gente. Igual o irmão estava falando, né? Que se não desse o dízimo, vai para o inferno. Não vai, não. Quem pode mandar os outros para o inferno é Deus. O homem nenhum da terra tem poder, vai para o céu, para o inferno. Não. Que se nossa vida é Deus. Né? Você tem que fazer a sua obra aqui na terra. Mas no dia do julgamento final, Deus vai ver para que lugar você vai. Mas o homem terrestre não pode falar que outro vai para o inferno, ninguém sabe. Né? Então Deus pode olhar suas obras, o que você fez. Né? Você ganhou almas, né? Você ajudou a pessoa, você deu dízimo, você deu sua peça de roupa para aquela pessoa que está sem vestir roupa, você ajudou com dinheiro. Então Deus vai olhar suas obras. Né? Suas obras tem que ter fundamento, você tem que ter o história de obra, que Deus vê tudo. Então ninguém pode falar, o cara vai para o inferno. Não é assim. Né? Esses falsos profetas que não dão o dízimo para o inferno. É tipo pressionando as pessoas a dar o dízimo. Né? Não é certo isso. Né? Você fazer uma pressão psicológica na pessoa falando que ela vai para o inferno se não dá o dízimo. É errado. Então, esse irmão aí que gosta muito dele aqui,
estava falando com nós, ele é obreiro. E ele é hebreu. Hebreu porque é aquela terra lá, né? Israel, né? Ele pertence lá. Ele é de lá. Ele mora em Belo Horizonte. Mas ele é hebreu. Ele até, a assinatura do celular dele em cima estava em hebraico. Né? Simão estava conversando comigo e falei, Simão, não é Índia não, que a gente não escreve dessa forma não. Isso aí é hebraico. Né? Isso não é Índia não. E a barba dele parece que ele não é, ele parece judeu. Né? Não parece que é da Índia não. A Índia, o povo é mais moreninho, uma cor mais de tipo índio, né? Usa um negocinho aqui na testa, né? Alguns deles. Então, ele não é da Índia não. Né? Ele parece que é de Israel. Então ele é filho de Israel, né? Conhecedor, né? E ele gostou muito, né? Ele até falou assim, tem igreja dessa aqui em BH, se Deus quiser, vai ter sim, gente, daqui a uns tempos, né? Tem uma dessa em BH, porque nos ensina muito, a gente está aprendendo, né? E eu gostei tanto que ele está aí na igreja, né? Tanto que ele gostou. Ele está até arrumando para ir na igreja, lá em Belo Horizonte. Mas não tem Belo Horizonte, né? Que é de Ponte Nova, né? Que são, daqui aonde eu morava, é 185 quilômetros. Né? Até no centro, ali na rodoviária, deve dar uns 230, 240 quilômetros. Né? Então lá não tem. Tem aqui em Ponte Nova, né? Que foi a primeira igreja aberta aqui há 7 anos atrás. Foi 2017. Tinha 2 meses que eu estava aqui em Ponte Nova, né? Eu tinha vindo de BH e estava em Ponte Nova. Então, ela foi aberta aqui, né? Então, não tem BH, mas se Deus quiser, com o tempo vai ter, né? Vai ter lá, se Deus quiser também, né? Preparar ele também, para ele virar ali obreiro, diácono obreiro, né? E depois presbítero, pastor, né? Para poder pregar, porque tem conhecimento danado, né? E assim dizer mais claramente, ele já está preparado. Ele já está preparado. Não fala que vai preparar não, ele está preparado, já está preparado. Né? Então ele tem um conhecimento danado, muito mais conhecedor da palavra que muita gente. E ele sabe ler, não é só português não, ele sabe ler em hebraico também. Em hebraico também sabe ler. Você pode dar uma abrir para ele todo em hebraico, ele decifra todinha. Né? É um rapaz que conhece muito, ele sabe ler em hebraico. Você pode dar uma abrir todo em hebraico para ele, ele traduz tudo em português para você. Ele escreve tudo em português, porque ele conhece. Não é de lá, dessa terra, né? Então é um conhecedor da palavra de Deus, né? E gostei muito dele, né? Ele tá falando, porque a gente que tem um conhecimento, e que quando cai nessas falsas igrejas, a gente percebe coisa errada. Opa, tem que estar muito errado ali, tá errado estranho. Então a gente, quando vai em um, vai em outro, você começa, não, tá tudo a mesma coisa, então eu não vou mais participar. Então você não quer participar de sujeira, né? Igual ele foi obreiro, então ele participou de mais sujeira ainda, porque depois que ele acordou, ele viu, não, tá errado esse trem, né? Porque é muita enganação, é muito teatro, é muito falsa cura, falsos milagres. Então ele acordou, né? Ali, ele estava ali no ministério ali, ele acordou, ele viu que estava demais, então ele saiu fora, né? Porque tá errado. Então ele partiu para outros, mas não teve sucesso, tá tudo mesma coisa, né? Então ele saiu do ministério, né? Esses homens ricaços aí, gente, você já sabe o nome deles, né? Os homens bilionários, né? Eles têm até bilhões, tem até uma emissora de televisão, né? A Record. Não vou falar o nome do cidadão não, porque ele é porcaria, né? Então ele saiu, né? Eu vou passar a palavra para o irmão Simão, né? Agradeço a vocês. Hoje eu fui um pouquinho extenso, mas porque a briba de Moisés ela é muito grande, né? Então eu passei um pouquinho ali. 9h10 agora. Aleluia. Vamos na palavra do Senhor, né? Vamos lá na palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez a paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja com todos vocês nessa noite aí. Vamos começar o culto aqui nesta noite em Salmos capítulo 47.
triunfo do reino de Jeová. Salmo para o cantor mor entre os filhos de Coré. Um salmo de cântico, um salmo de ensinamento e um salmo de palavra. Aplaude com as mãos, todos os povos. Cantai a Jeová com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Sela. Jeová subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Jeová, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores. Pois Jeová é Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Está vendo aqui? Que canta com inteligência, que louva com inteligência. Aleluia. Jeová reina sobre as nações. Jeová se assenta sobre o trono da sua santidade. Está vendo, meu irmão? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Jeová reina sobre as nações. É por isso que eu digo e volto a falar: homem nenhum não manda na terra. Mulher nenhuma manda na terra. Aleluia. Ninguém manda na terra. Aleluia. Nenhuma nação manda nela própria. Quem manda em todas as nações é quem? Jeová. Preste atenção no versículo 8, capítulo 47 de Salmo, e versículo 8, Jeová reina sobre as nações. Todas as nações ele reina. Continuando. Jeová se assenta sobre o trono da sua santidade. Está vendo? Está lá no trono, lá em cima, lá. Está lá no trono, lá em cima, no novo planeta. Está lá, ó. Onde que nós iremos morar. Mas só os escolhidos, escolhida deste templo que anda na santidade. Vamos lá. Versículo 9. Os príncipes dos povos se congregam para ser o povo de Jeová de Abraão. Porque os escudos da terra são de Jeová. Ó, presta atenção. Porque os escudos da terra são de Jeová. Ele está muito elevado. Viu, meu irmão, minha irmã, meu amigo? E vamos ler o Salmo 47 novamente. E eu vou explicar mais aqui e ensinar. O triunfo do reino de Jeová. Salmo para o cantor mor entre os filhos de Coré. Aplaudi com as mãos todos os povos. Cantai Jeová com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Jeová subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvor a Jeová, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores, pois Jeová é Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Jeová reina sobre as nações. Jeová se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Jeová de Abraão. Porque os escudos da terra são de Jeová. Ele está muito elevado. Mas prestou bem atenção no versículo 1, capítulo 47, versículo 1. Aplaude com as mãos todos os povos e cantar Jeová com voz de triunfo. Também por isso que louva também com as palmas para o Senhor. Aleluia. Por isso que ele bate palma para o Senhor. Aplaudir ele. Tem que aplaudir ao Criador. Aplaudir a Jeová. Tem que aplaudir o Criador de todas as coisas. Tem que aplaudir o Eterno. Tem que aplaudir dentro da igreja o Pai junto com os louvores. Ela aplaude com as mãos todos os povos, viu? Todos os povos. Cantar Jeová com voz de triunfo. Igual que louva. Igual que ama cantar. Igual os pessoal, os fãs que já acompanham, já sabem. Como é que ama louvar. E ama dançar. E ama bater palma. Aplaude para o Senhor. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, aplaudir o Senhor com as mãos não é proibido. Aleluia. Cantar o Senhor também não é proibido. E presta bem atenção no versículo 2, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele é Rei grande sobre toda a terra. Homem nenhum da terra é rei. Mulher nenhuma da terra é rainha. Sabe quem é o único rei? É Jeová. Igual fala, é Rei grande sobre toda a terra.
Toda a terra é dele, meu irmão. Toda a terra. Todo o global. Igual eu sempre falo. Todo o global é dele. Toda a terra. Todo o mundial da terra. Né? Quando eu falo mundial, é todas as nações. Ele é rei sobre todas as nações. Até aquelas que não enxergam. Aleluia. Jeová enxerga. Aleluia. Aquelas bem distantes. Toda a terra é de Jeová, meu irmão, minha irmã. Toda a terra, raça, tribo, língua, né? Cores, né? Aleluia. É negro, branco, o amarelo, o vermelho, dentre outros. Tudo é do Senhor. Aleluia. Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo. Rei grande, já falo, ó. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo. E rei grande sobre toda a terra. Toda a terra é dele. Todas. Já parou para pensar? Todas. Aleluia. É uma diferença, sim. Tem uma diferença de Satanás andar na terra. Mas Satanás não manda na terra. Viu a diferença? Aleluia. Tem uma diferença de Satanás andar na terra. Mas ele não manda na terra. Tem uma diferença dele rodear a terra. Mas ele não manda na terra. Quem manda é Jeová. Jeová que manda sobre todas as terras. Todas as nações. Ele manda. Aleluia. Né? Aleluia. Aleluia. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. E presta bem atenção. Ele não submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Viu? Porá as nações debaixo dos pés. Ó. Aleluia. Né? Porá, agora ele colocou aqui. Colocou as nações debaixo dos pés dessa igreja. Aleluia. Para mostrar para todas as nações que o Pai, o Criador dos céus e da terra, que Jeová é que manda nessa igreja. Aleluia. Entendeu? O Senhor colocou também todas as nações debaixo dos pés dessa igreja. Olha lá, ele... Presta bem atenção no versículo 3. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Está vendo? Ele colocou todas as nações debaixo dos pés dessa igreja. Por isso que essa igreja hoje é respeitada mundialmente e globalmente. Aleluia. Aleluia. Entendeu? O Senhor colocou todas as nações debaixo dos pés dessa igreja. Para eles aprenderem que a verdade só reina aqui. Por que a verdade só reina aqui? Porque aqui não recua o nome de Jeová. Porque aqui não abandona o nome de Jeová. Porque aqui não troca o nome de Jeová. Porque aqui não troca essa igreja por nada. Aleluia. Né? Aleluias. E não troca esse lugar também aqui por nada. Presta atenção no versículo 4. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Jeová subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som de trombeta. Está vendo? Eu acho que subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som de trombeta. Aleluia. Cantai louvor a Jeová. Cantai louvores. Cantai louvores ao nosso rei. Cantai louvores. Igual que canta louvores. Igual que ama louvar. Essa igreja aqui também ama louvar. Eu amo louvar. E eu amo cantar o Senhor também. Eu amo louvar o Senhor igual todos os dias. Aqui de segunda a domingo, 7 horas da noite. Todo dia louvando o Senhor aqui. Aleluia. Amo louvar ao Senhor também. Vamos lá. Mas presta bem atenção. Pois Jeová é rei de toda a terra. Versículo 7. Pois Jeová é rei de toda a terra. Jeová é rei de toda a terra. Toda a terra é dele. Cantar louvor com inteligência. Igual que canta louvor com inteligência. Mas tem pessoas que não sabem cantar o Senhor com inteligência. Né? Tem pessoas que não cantam para Jeová. Tem pessoas que não cantam para Jesus Cristo, o Rei dos Reis e do Senhor. Tem pessoas que não cantam para o Espírito Santo. E tem pessoas que não sabem cantar dentro da igreja com inteligência. Entendeu, meu irmão, minha irmã, meu amigo? A gente louva o Senhor com inteligência, dizendo: Jeová mora dentro de mim, Jesus mora dentro de mim, Espírito Santo mora dentro de mim. Aleluia. E eu estou dentro da igreja te adorando aqui dentro do templo e cantando ao Senhor. Eu estou cantando o Senhor dentro do templo, mas é só para o Senhor e para a minha vida que eu estou cantando. Igual essa igreja faz. Então, que louva com inteligência. Aleluia.
Aqui não louva para lá, igual sempre eu falo. Aqui eu louvo com louvores espirituais. Louvores que falam da Trindade e que falam para a minha vida, do corpo físico e da alma. Alimento o físico e alimenta a alma ainda. Né? Por isso que aqui ama cantar ao Senhor. Mas aqui canta com inteligência. Aqui não canta com burrice, não. Aqui canta com inteligência. Vamos lá. Jeová reina sobre as nações, Jeová se assenta sobre o trono da sua santidade. Prestou obediência ao versículo 8? Jeová reina sobre as nações. Jeová se assenta sobre o trono da sua santidade. Ele reina sobre as nações. Todas as nações ele reina, meu irmão. Meu amigo. Todas as nações. E Jeová reina sobre eles. Não é eles que dominam as suas nações. É Jeová que domina as nações deles. Igual nós estamos vendo aí. Terremoto chegando para eles. Agora nós estamos vendo a terra dividindo ao meio. Agora nós já estamos vendo o lago de fogo já está vindo para eles. Tem cidades que estão chacoalhando. Tem cidades aí que já estão vindo tornado. Tem cidades que o mar já está invadindo para engolir as cidades inteiras. Quem está fazendo isso? É Jeová. Porque é Jeová que manda na natureza. É Jeová que manda em todas as nações. Aleluia. Não é os governantes, não é os presidentes. Não é os deputados, não é os prefeitos, não é rainha nem rei. É o rei dos reis e senhor do senhor, que é o Pai. Aleluia. E esse que é o verdadeiro rei. Que é Jeová, o Criador. Aleluia. Porque Jeová também é rei. Aleluia. Então é ele que domina sobre todas as nações. Todo tipo de língua, todos os tipos de língua, meu irmão. Todos. Porque quem criou todas as línguas foi Jeová, não foi o homem. Já está escrito, quando nós estávamos lendo a confusão da construção da torre, que eles queriam construir a torre até passar a galáxia. Aí Jeová chegou para deter eles e confundiu eles só com as línguas diferentes. Um começou a falar japonês, um começou a falar chinês, outro começou a falar hebraico, outro começou a falar judeu, outro começou a falar indiano, outro começou a falar americano, outro começou a falar francês, outro começou a falar italiano, outro começou a falar russo, outro começou a falar de todos os tipos de língua que existe hoje. Dos índios, eu estou falando da Índia, não estou falando dos índios. Porque tem índio que não fala a português, fala outra língua. Tem um diferente de indiano e de índio, os índios. Então o Senhor confundiu todas as línguas de todas raças e tribos. E surgiu a língua portuguesa, né? Aí ninguém entendeu o outro. Um começou a trazer o martelo, um estava pedindo a marreta, o outro trouxe peneira, né? Aí não tinha como mais construir mais nada, né? Um começou a pedir o saco de cimento, o outro trouxe água. Tá vendo? Então ninguém começou a entender a língua do outro. Um mandou trazer tijolo, o outro trouxe porta. Né? Um mandou trazer os pregos, o outro trouxe alicate. Olha a confusão danada que teve na construção lá. Então ninguém estava entendendo outro mais nada. Um mandou trazer aleluia, aquele vaso lá para encher água. O outro trouxe aleluias, colher. Entendeu? Então ninguém está entendendo ninguém. Aí teve aquela divisão. Cada um vai para a sua própria nação. Cada um constrói suas próprias nações. E hoje temos o quê? Todas as nações mundialmente. Né? Aleluia. É assim que aconteceu. Aleluia. Mesma coisa se a pessoa mandar, traz a lâmpada. O outro vai trazer apagador. Está pedindo lâmpada, não é apagador. Lâmpada para acender. O outro está trazendo apagador para já atrasar o serviço. Não está adiantando, ele está atrasando o serviço. Né? Então é desse jeito, meu irmão, que aconteceu a confusão. Por isso que existe todo tipo de nações. É a mesma coisa. Naquela época, traz piso, não trouxe terra. Né? Então, é a confusão que teve. Vamos, traz janela. O outro trouxe madeira. Então, é uma confusão danada que teve.
que o Senhor confundiu a língua deles. O Senhor falou, peçamos e confundimos todas as línguas deles, igual fala no Velho Testamento. Então, por isso que hoje tem todas as nações de todo tipo de língua. Mas, graças ao Senhor que o Senhor está mudando as coisas, hoje, cada uma das nações consegue interpretar a linguagem do outro hoje. Aleluia. Graças ao Senhor, graças à internet, que o Senhor abençoou a internet, hoje não precisa a pessoa caçar estudar tanta língua, hoje já tem interpretação. Hoje já consegue entender. Então isso é o Senhor Jeová que já está fazendo mundialmente, cada um entender a sua própria língua, por mais que seja língua diferente, hoje dá para entender. Aleluia. Então, meu irmão, vamos agradecer por este culto. Por isso que fala, o Senhor é rei de todas as nações. Igual fala aqui, ó. O Jeová é rei de toda a terra. Cantar e louvor com inteligência. Jeová reina sobre as nações. Jeová se assenta sobre o trono da sua santidade. Viu, meu irmão, minha irmã, meu amigo? Aleluia. Os príncipes dos povos se congreguem para serem o povo de Jeová de Abraão. Agora nós aqui, nós também somos príncipes dos povos, se congreguem para ser o povo de Jeová de Abraão. Por quê? Congregar é o quê? Dentro da igreja. Até o Salmo 47 está falando que nós congregamos dentro da igreja. Nós estamos congregando dentro da igreja. Nós somos considerados como príncipe. Igual eu sou pastor, eu também sou considerado como príncipe. E cada um como príncipe. Porque nós estamos dentro da igreja. Né? Aleluia. Nós estamos congregando. Olha aqui, ó. Congregando. Palavra, ensinando vocês a palavra. Né? Aleluia. Então nós somos príncipe. Igual o pastor e o irmão em casa, nós somos como príncipe. Porque nós estamos congregando. E sendo o povo do Senhor, vai falar aqui, ó. Os príncipes dos povos se congreguem para ser o povo do Jeová de Abraão. Porque os escudos da terra são de Jeová. Ele está muito elevado. Está vendo? O Jeová manda em todos de escudo. Até a terra tem escudo. Né? Olha que interessante. Até a terra tem escudo. Olha só como é que o Senhor protege o seu povo. É o seu povo, não é o mundo, não. O povo do mundo o Senhor está nem preso, não. Mas o Senhor protege nós. Né? A terra tem escudo. Se não tiver esse escudo aí, a terra ela é destruída muito mais rápido, mas ela tem um escudo. Uma proteção para que não venha acontecer coisa pior. Né? Mas como nós estamos no julgamento, o Senhor já está castigando. Menos o povo do Senhor que não vai ser afetado, não vai ser prejudicado, não vai ser destruído. Mas o povo do mundo vai ser destruído. Aqueles que não têm Jeová, que não têm Jesus Cristo, que não têm Espírito Santo, não vem à igreja, que não é dizimista, que não é ofertante, que não ajuda a obra, que não ajuda o pastor, que não presta atenção nos cultos, aí vai ser destruído. Agora já estamos vendo aí e veremos mais coisa pior chegar ainda. Aleluia. Mas não para aqueles que buscam Jeová dentro dessa igreja aqui. E nem para vocês que são inscritos aí, pode ficar tranquilo que a vitória vai ser sua, a bênção vai ser de vocês, a salvação vai chegar aí também para vocês que são inscritos, aonde vocês estiverem assistindo de longe, porque todo tipo de lugar essa igreja vai, né, mundialmente. Então vai para muito longe, onde o povo que precisa ouvir essa palavra da verdade. Agora nós vamos agradecer, porque madrugada tem mais, meu irmão. Madrugada tem mais. Soberano Jeová, Jesus Cristo, precisamos agradecer por este culto nesta noite de hoje. Abençoa somente meus inscritos. Amém e amém. Esse povo que está chegando também, que são os inscritos, abençoa eles sempre. Amém. Madrugada estarei de volta. E amanhã, segunda e domingo, 7 horas da noite aqui, sem falta. Aleluia. Porque o pastor aqui não falha com os cultos de jeito nenhum. Aleluia. Porque cada dia o culto está sendo muito importante. Tá vendo? Palavra boa que vocês aprenderam hoje. E aprenderemos muito mais ainda. Até o próximo culto da madrugada. Até lá, hein?